Eu acho que essa coisa do medo, ela foi um erro de avaliação dos caras que vieram de fora. Eles acharam que aqui você bate o pé, sai todo mundo correndo, certo? No Acre, isso foi diferente. Mas isso foi diferente por causa do sentido de organização, de que a gente está junto. Ameaçou um, está ameaçando todo mundo. Esse sentido, por exemplo, não existia em Rondônia. Por isso que Rondônia virou o caos que virou. Porque as populações de lá, os extrativistas de lá, não tinham o mesmo senso de organização, de união que tinha sido criado aqui, certo? Então, os caras que vieram para cá, eles acharam que aquele negócio chega, ameaça, os caras saem correndo. Expulsaram milhares de trabalhadores da floresta. Mas não expulsaram todos. Não expulsaram porque houve uma organização, houve uma resistência que fez com que essas pessoas resolvessem ficar. Meu nome é Gomercindo Rodrigues, né? Meus amigos me chamam de Guma. Na verdade, eu não sou nem do Acre, eu sou do Mato Grosso do Sul, onde toda a minha família mora. Eu me formei em agronomia em Dourados. E aí, como em 82 eu tinha saído candidato pelo PT lá, era do movimento estudantil, todos os meus colegas de turma que quiseram saíram empregados no governo, mas para mim não tinha emprego. E aí tinha um amigo meu que vinha para cá, perguntou se eu não queria vir tentar a sorte no Acre. E aí eu vim para o Acre em 83. Primeiro trabalhei por 2 anos, pouco menos de 2 anos, eu trabalhei em órgão do governo. E é sempre as questões políticas, porque eu sempre me colocava como servidor do público e não como servidor do governo, e isso dava problema sempre. Fui morar um tempo em Plástico de Castro, uma área de agricultores, de projeto de assentamento, onde o pessoal não queria que eu fosse trabalhar como agrônomo. Eu acabei comprando um lote de terra e fui morar como agricultor. Aí eles não podiam fazer nada. Eu já conhecia o Chico do movimento dos trabalhadores rurais, porque ele participava, ele era da CUT. E aí, em 86, ia ter uma reunião em Chapuri, em que o pessoal do Projeto Seringueiro, com a diretoria do sindicato, iam fazer uma avaliação do projeto em si. O projeto tinha 2 linhas de atuação, era a educação, as escolas de alfabetização para adultos e as cooperativas. As escolas iam muito bem, já as cooperativas, eles chamavam de cooperativas, na verdade eram pequenas associações, essas não estavam funcionando legal. E aí me chamaram como agrônomo, com alguém de fora, mas ao mesmo tempo alguém que tinha toda uma militância já no movimento. O pessoal já me conhecia, já me respeitava do movimento de trabalhadores rurais e tal. E aí, para tentar ajudar a avaliar por que né, não estava dando certo a experiência das cooperativas. E aí eu falei para o Chico, olha Chico, eu acho que o ideal seria se fazer um trabalho de primeiro construir a ideia da cooperativa, para depois criar uma cooperativa mesmo com as pessoas assumindo que a cooperativa é delas, não é uma cooperativa que alguém criou, é delas, é nossa, então se é nossa a gente tem que cuidar. E aí, sempre com o respaldo do Chico e tal, e aí eu comecei a andar pelos seringais, Chapuri, fazer reunião, vamos construir primeiro a ideia, né? E o pessoal dizia, mas como é que vocês vão tirar a borracha? Eu dizia, vocês? Eu não sou nem seringueiro. Como vai tirar a borracha, são vocês que têm que decidir. Nessa época o Chico já estava viajando bastante para falar sobre a questão das eras extrativistas, tal. O ano de 87 foi quando inclusive ele recebeu os 2 prêmios internacionais, saiu para receber, saía para fora, falar sobre essas questões. E ao mesmo tempo comecei a participar diretamente da questão da Aliança dos Povos da Floresta, assessorando o Conselho Nacional de Seringueiros. Tinha um grupo que assessorava o Conselho Nacional de Seringueiros, tinha um grupo que assessorava as comunidades indígenas, a União das Nações Indígenas, tal. Tinha o pessoal daqui, tinha o pessoal de fora. E o Chico, depois, essa coisa nesses encontros, encontrou Ailton Krenak e começaram a discutir, porque havia muita rusga entre seringueiro e índio aqui, por exemplo, né? Até porque lá atrás
os seringueiros tinham sido usados pelos seringalistas, que eram os patrões, os donos dos seringais, para fazer as correrias, ou seja, para perseguir os indígenas e para expulsá-los, para aumentar as áreas dos seringais, conquistando as áreas, anexando áreas que eram terras indígenas. Então, os seringueiros e os índios eram inimigos, porque os seringueiros eram os soldados que iam expulsar, matar os índios, né? Então, E aí o Chico começou a construir essa coisa por cima, com o Ailton com as lideranças aqui e tal, e isso começou a ser construído a partir das lideranças, para poder ir sedimentando. Foram vários encontros, algumas reuniões em Brasília, conjuntas entre índios e seringueiros para percorrer ministérios, para reivindicar em favor das populações indígenas, em favor dos seringueiros, então trabalhando junto. Em 87 nós ficamos uma semana em Brasília percorrendo ministérios, fomos ao Ministério da Cultura com Celso Furtado, fomos ao Ministério da Agricultura, a INCRA, essas coisas tudo, para reivindicar, sempre levando, no caso dos seringueiros, a proposta da criação das reservas extrativistas, que era a grande proposta do Conselho Nacional de Seringueiros. E depois, na verdade, eu saí de Chapuri porque alguns companheiros lá da direção do sindicato, Raimundão, Assis, estão dizendo assim, a gente está sempre precisando de advogado, nunca tem advogado para defender a gente, até que um filho da gente se torne advogado, a gente já não vai ter mais nada para defender. Aí eu estava assim e falei assim, para mim é só eu fazer o vestibular de novo. Aí eles olharam para mim assim, uns 5 companheiros. Mas ele varia? Varia, por que não? Mas ele varia mesmo? Ou então faz, mano. Tá, eu fui, me inscrevi no vestibular para o UFAC, vim cursar Direito, e desde 93, então eu estou aqui em Rio Branco, mas eu continuo, inclusive, agora com vários processos defendendo alguns poceiros em Chapuri. E atuei em alguns casos históricos, eu atuei na defesa dos seringueiros que foram acusados de assassinar o Nilão, que era um gerente de fazenda, que foi um assassinato que aconteceu uma semana depois de terem assassinado o Wilson Pinheiro, que foi em 1980, foi a primeira grande liderança de trabalhadores rurais assassinada no Acre. Depois, uma semana depois, o Nilão foi assassinado e foram acusados 27 seringueiros. Eles já foram levados a julgamento em 99, eu já estava formado e nós atuamos e conseguimos a absolvição. Na verdade, eu descobri no processo que havia uma linha que a polícia tinha deixado de investigar. Na verdade, o assassinato do Nilão foi queima de arquivo. Agora, puxando a culpa para os seringueiros. Nem os próprios seringueiros tinham percebido isso. Eu cheguei em 83. O Wilson Pinheiro tinha sido assassinado em 80, por exemplo. Eu não conheci o Wilson Pinheiro. Mas desde o final dos anos 60, se instaurou o conflito, que foi quando os fazendeiros do Centro-Sul começaram a comprar grandes áreas de seringais, que eram vendidos a preço de banana daquela época, porque banana hoje está caro. Eles compravam grandes áreas como se estivesse tudo desocupado. E aí mandavam seus capatazes, alguns jagunços tal, para derrubar, para limpar os paus. Só quando chegava os seringais estavam todos ocupados, cheios de seringueiros. E aí eles compravam as terras, às vezes, de avião. Voavam por cima, o cara mostrava, aí tinha uma casinha, não, aquilo lá é coisa antiga de índio, não é nada, tal, mas não tem mais nada, ninguém, não. Mas na verdade eram casas de seringueiro, espalhadas pela mata. O pessoal morava no seringueiro. As pessoas não queriam sair, aí eles diziam, não, mas nós somos donos da terra, o patrão é o dono da terra, tal, expulsavam, derrubavam as casas dos seringueiros. Às vezes o seringueiro saía para o corte de madrugada, quando ele voltava às 4 horas da tarde, a casa dele tinha sido derrubada. Os caras chegavam com motosserra, às vezes deixavam a mulher e as crianças tirar as coisas de dentro da casa, às vezes nem isso, e derrubavam com motosserra as casas. Quando o cara chegava 4 horas da tarde do corte, a casa dele estava no chão, a família e as crianças chorando ali do lado. E os caras, vai embora, expulsando. Então começou a haver um processo de expulsão muito grande. Não havia uma organização, os trabalhadores não eram organizados, pelo contrário, havia uma cultura de sempre duvidar muito do outro, porque antes, lá nos primórdios dos seringais, os seringalistas, tanto que o lugar onde o seringueiro mora se chama colocação, porque eles eram colocados, espalhados dentro do seringal, de tal forma que o único lugar onde eles se encontravam era no barracão, que era a sede do seringal, onde eles pegavam mercadoria, o aviamento,
eles estavam sempre, só se encontravam sob as vistas dos empregados dos seringalista, só ali que eles se encontravam. E além disso, às vezes o gerente do barracão ainda chamava um seringueiro e dizia assim, ó, fica de olho se você detectar, ver alguém vendendo borracha fora e você avisar, no final do ano você ganha um rifle de presente. Era um baita de um prêmio. E aí ficava todo mundo duvidando de todo mundo. Isso criou assim o senso de individualismo, era cada um por si, Deus por todos, ninguém confiava em ninguém. Isso passou culturalmente a fazer parte da cultura do seringueiro e não confiar muito no outro lado dele. No final dos anos 60, toda essa coisa de expulsão, primeiro a Igreja Católica com as comunidades de base, ela começou a reunir, falar a questão da importância de se juntar, de estar junto, senão ia todo mundo ser prejudicado. Até meados dos anos 70, quando chegou a CONTAG, e começaram a ser criados os sindicatos tal, e o pessoal começou a se organizar. E aí, depois de criado o Sindicato de Brasileira em 75, em 76 eles fizeram o primeiro empate, que foi juntar todo mundo, porque primeiro o pessoal viu, tá derrubando lá no fundo, na frente, não vai chegar aqui, eu estou lá longe. Só que o pessoal começou a ver que a derrubada vinha chegando. Então, tipo assim, o pessoal, ou a gente vai parar lá na frente, ou vai chegar até a minha colocação. Então começaram a se reunir grande número, 50, 100, 200 trabalhadores e trabalhadoras, mulheres, às vezes as crianças iam junto, iam lá, empatavam a derrubada, paravam a derrubada. Os fazendeiros entravam na justiça e a justiça sempre dava direito para o fazendeiro. A autorização para desmatar, às vezes mandava a polícia para proteger o desmatamento, não para proteger os poceiros. E sempre havia a tal da lista dos marcados para morrer, então essa lista flutuava, hoje está um na cabeça, amanhã está outro, enfim, mas havia, e era sempre um risco, né? Mas havia também muita disposição, as pessoas não se entregavam, não tinham medo de lutar. Tinha alegria, tinha tristeza, tinha tensão, certo? Primeiro, as pessoas iam muito dispostas para a luta, né? Vai fazer um empate, você não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, tinha polícia protegendo o desmatamento, 40 policiais, 50 policiais protegendo o desmatamento. Aí você junta 150 homens, mulheres, crianças, e vamos lá, vamos empatar mesmo com a polícia. E se a polícia der tiro? Bom, se der tiro vai matar um bocado, mas vai, tipo assim. E as pessoas iam, e as pessoas às vezes iam cantando. Isso foi uma coisa que foi crescendo, né? Aí lá em meados dos anos 80, 85, foi criado o Conselho Nacional de Seringueiros, já lançada a ideia das reservas extrativistas, começou a se construir essa ideia tal, de uma área que os seringueiros pudessem viver como os índios, protegidos, sem correr o risco de serem expulsos por nenhum fazendeiro. Essa era a ideia inicial. E tanto esse conceito é tão grande, tão interessante, que hoje você tem reserva extrativista marinha, pescadores, por exemplo. O que é a reserva extrativista? Uma área onde você tem uma população que faz a exploração sustentável daquela área, uma população tradicional que usa tradicionalmente aqueles recursos e que não destrói. Então esse conceito pode ser aplicado a vários tipos de populações e a vários tipos de exploração sustentável do meio ambiente. Então você tem reserva marinha, reserva de quebradeira de babaçu, você tem hoje diferentes populações tradicionais com reservas extrativistas, criadas a partir desse conceito, né? Tanto que o Conselho Nacional, que era antes o Conselho Nacional de Seringueiros, CNS, ele mantém a sigla CNS por causa da origem, mas virou o Conselho Nacional das Populações Extrativistas, porque ampliou o leque das populações que fazem parte dessa reunião. Então foi uma construção, e foi uma construção difícil, a comunicação era difícil. Para fazer uma reunião, às vezes eu andava, e era andar mesmo, 18 horas. Às vezes eu saí uma vez dia 5 de fevereiro de Chapuri e fui chegar de volta dia 25. Subi e vim por dentro fazendo várias reuniões, tal. Isso eu fiz várias vezes. Foi uma construção ao longo de muitos anos e uma construção difícil por causa da dificuldade de comunicação, da falta de recursos. Por exemplo, a União dos Povos da Floresta
Não dava para estar toda semana reunindo, era de vez em quando conseguia um projeto, uma das entidades que apoiava marcava uma reunião e convidava as pessoas, e aí as pessoas conseguiam se reunir, discutiam. Aí, ao mesmo tempo que a gente discutia a reserva extrativista, eu aproveitava e discutia essa aproximação com os povos indígenas. Era uma coisa que foi uma construção, e foi uma construção difícil e, ao mesmo tempo, uma construção que preocupou os setores mais reacionários, tal, tanto que custou a vida do Chico. Eles acharam que com o assassinato do Chico ia acontecer o que aconteceu em Brasileia com o assassinato do Wilson Pinheiro. O Wilson Pinheiro foi assassinado, o movimento ficou assim meio que balançando, meio estremecido, perdeu uma liderança, foi assim, um choque muito grande, as pessoas não estavam preparadas para perder um companheiro. Era assim um movimento que está começando. E aí eles acharam que ia acontecer a mesma coisa quando eles assassinaram o Chico. Só que aí o próprio Chico falava nas reuniões, nos comícios, quando ele participava, inclusive quando foi candidato, ele dizia assim, ó, querem me matar, mas se me matar, cada um tem que se tornar um Chico para a gente multiplicar isso daqui, para mostrar para ele que eles não vão matar. O Chico era um cara muito à frente do tempo dele. E eu acho que ele devia ter uma luz muito própria. Começou quando ele foi alfabetizado, né? Na época que ele foi alfabetizado, ele era um jovem, tinha aí alguns 16, 17 anos por aí. Todos os jovens da idade dele no Seringal não sabiam ler e escrever. Ninguém sabia ler e escrever. E aí o Euclides Fernandes Távora, que era um militante comunista, que virou seringueiro, primeiro ele fugiu, veio para as matas da Bolívia, depois atravessou e virou seringueiro ali nas matas de Chapuri. O Euclides chegou para o pai do Chico e pediu ao pai do Chico permissão para ele ensinar o Chico Mendes a ler e escrever. Ele podia ensinar qualquer um, qualquer outro seringueiro. Aí o pai do Chico Mendes disse que ele pode, mas ele primeiro tem que dar conta da produção, porque era o Chico quem sustentava a família. Porque o irmão mais velho do Chico tinha morrido num acidente na floresta, ele ia andando e a arma disparou e matou, uma espingarda, e no meio da mata, e aí o Chico ficou sendo o responsável por prover o sustento da família, que o pai dele tinha um problema para andar, tal, dificuldade, e aí o Chico, com 12 anos, assumiu a produção da borracha da família. Aí o Chico trabalhava a semana inteira e no sábado, depois de tirar o cavaco, ele ia lá para casa do Euclides, e aí ele aprendia a ler e escrever em recorte de jornais velhos que o Euclides tinha, livros velhos que o Euclides tinha. E ao mesmo tempo à noite eu via os programas da rádio BBC de Londres, A Voz da América e Central de Moscou, os programas em português, da época da Guerra Fria. O Euclides mostrava como é que uma mesma notícia era dada de forma diferente e tinha um conteúdo ideológico. O Chico começou a aprender isso lá com o Euclides. E aí, nessas aulas de ensinar a ler, escrever, ele falou para o Chico sobre as primeiras noções de sindicato, de organização de trabalhadores, que os trabalhadores tinham que se juntar, e eles se juntavam em sindicatos, e os sindicatos eram importantes. Tanto que o Chico estava no Seringal quando ouviu pela rádio a notícia que ia haver uma assembleia para discutir a criação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia. Quando ele ouviu o sindicato, isso já foi em 75, 12, 13, 15 anos depois do Euclides ter dado essas noções para ele. Ele ouviu e ele foi participar. Opa, sindicato. Além de saber ler, de ser um dos poucos que sabia ler e escrever, ele também mostrou durante a Assembleia que ele tinha noções de sindicalismo e tal. O pessoal da Contagem ficou abismado, um seringueiro, o cara do meio do mato, quem é? E ele acabou, por causa também da questão de saber ler e escrever, ele acabou secretário-geral da primeira diretoria do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Brasileia. Depois ele veio para Chapuri, em Chapuri se elegeu vereador de 77 a 82. Tem alguns debates muito interessantes. O resumo das atas diz assim: usou da palavra o vereador Francisco Alves Mendes Filho para falar em defesa da Amazônia. Eu fico imaginando que lá em 1979, 1980, para a pessoa que fazia a ata das sessões da Câmara ter entendido que o Chico tinha falado em defesa da Amazônia, numa época em que quem falava isso eram alguns ambientalistas do centro e sul do país, bem pouco, até porque o que se falava era de desenvolvimento, era estradas, tal, era isso que falava. Eu fico imaginando o discurso que ele não deve ter feito, para o cara ter conseguido entender isso. Ele também era meio
profético, eu digo assim. Por exemplo, ele disse numa sessão da Câmara lá que o Wilson Pinheiro corria muito risco de vida e que podia ser assassinado. Isso no início de 1980. Em julho de 1980, o Wilson Pinheiro foi assassinado. Quando ele foi para o Rio de Janeiro, fez a última palestra dele no Rio, foi quando ele disse que ele estava vindo para cá para morrer. E ele disse que também que se descesse do céu um anjo e dissesse que a morte dele ajudaria a salvar a Amazônia, que ele morreria de bom grado, mas que, infelizmente, não eram atos públicos numerosos, enterros concorridos que iam salvar a Amazônia, por isso eu quero viver. Eu acho que essa foi a única profecia que ele errou, porque aqueles que o mataram acharam efetivamente que queriam acabar com ele, acabar com a ideia. E eu acho que esse foi um erro de avaliação deles. Eu acho que aqueles que pensam que mataram perderam o tiro, erraram o alvo. Aqueles que pensam que mataram, na verdade, tornaram-no imortal. Porque ele, efetivamente, o assassinato dele colocou a Amazônia em pauta de forma definitiva. O assassinato do Chico, na verdade, foi uma tentativa de matar uma ideia. E é a ideia das reservas extrativistas, que é essa coisa, modelo de desenvolvimento a partir de populações tradicionais que usam de forma sustentável os recursos do meio ambiente. Essa ideia passou a ser fundamental por quê? Porque antes os ambientalistas tinham um discurso, tem que preservar a Amazônia. E o governo brasileiro tinha um discurso e tinha uma política, tem que desenvolver a Amazônia. E aí tinha desenvolver, era abrir estradas, lotear, financiamentos, dinheiro a rodo para os grandes empreendimentos. Sempre existiram e que continuam existindo e que continuam destruindo até hoje. Garimpo, mineração, hoje as grandes hidrelétricas. E os ambientalistas não tinham nenhuma proposta, só tinham um discurso, tem que preservar. E aí, de repente, os seringueiros disseram assim: a gente quer desenvolver, mas sem destruir a floresta. A gente quer continuar seringueiro. Inicialmente, os ambientalistas olharam com receio essa ideia. Deixar gente no meio ambiente vai ser... O homem é predatório. O homem é um predador, vai destruir tudo. Só depois de muito trabalho dizer assim, sim, mas os seringueiros moram há mais de 100 anos na floresta e não destruíram até hoje. Foi que os ambientalistas começaram a adotar essa ideia. É um modelo. E aí, de repente, os ambientalistas diziam, tem que preservar a Amazônia. O governo brasileiro respondia, tem que desenvolver a Amazônia. Os ambientalistas diziam, sim, nós concordamos, como querem os seringueiros com as reservas extrativistas, que é um modelo de desenvolvimento sustentável. Então você tem agora 2 projetos. Você não tem mais um projeto e um discurso, você tem 2 projetos que se contrapõem. Um que destrói e outro que conserva. E que faz o uso, não é santuário, faz o uso, só que faz de forma sustentável. Essa ideia acabou ganhando o mundo como uma ideia de um modelo de desenvolvimento. Mas os caras acharam que tinham que matar o Chico, e eles achavam, como quando mataram o Wilson Pinheiro, que com isso eles derrubariam a ideia. Isso não aconteceu. Havia um trabalho já de conscientização de que, tipo assim, a gente precisa se unir, a gente precisa se juntar, e é só se juntando que a gente é forte, e se derrubarem um, a gente vai mostrar que eles não conseguiram matar a ideia. Então eu acho que o Chico era esse cara, era um cara à frente do tempo dele, porque ele conseguia, além de conseguir ser um cara muito bom de articulação, de sentir que era necessário juntar forças, ele tinha isso muito claro, né? Era um cara muito tranquilo, mas ao mesmo tempo muito firme. Tipo assim, não era aquele cara assim, não. Ele era firme, um negociador, um exímio negociador, mas sem negociar princípios. Então acho que isso é uma coisa que tem que ficar registrado. São pessoas que de alguma forma tinham posturas
diferentes, propostas diferentes para o tempo deles, tanto que o agir deles incomodou tanto. Eu acho que é importante, sim. Certo? Acho que nós não temos que ficar presos a isso. Nós temos que avançar. Mas, tipo assim, eu acho que essas pessoas podem servir, sim, como farol, como, digamos assim, como uma poronga, né? Como uma poronga. A poronga é aquela lamparina que o seringueiro usava colocando na cabeça assim, ele acendia aqui e a poronga alumia o caminho, alumia para ele cortar. Então, por isso que a cartilha do projeto seringueiro da alfabetização, que era dentro do método Paulo Freire, se chamava poronga, que era para alumiar o caminho. Com a criação das reservas extrativistas e muitas demarcações de terra indígena, não todas as necessárias, houve meio que calmaria. Agora as reservas estão sob ameaça, as áreas de conservação estão sob ameaça, as áreas indígenas estão sob ameaça. Uma política já declarada de não demarcação de novas áreas indígenas, quilombos. A aliança está voltando. Eu acho que esse encontro promovido pelo cacique Raoni é um passo, o envolvimento do Ailton Krenak é fundamental, porque é uma pessoa que tem uma história. Eu acho que é preciso juntar, e é preciso juntar não só índios e seringueiros, agora é preciso juntar todas essas populações tradicionais. Tem que pegar desde o pescador da reserva marinha lá, o coletor de caranguejo, a quebradeira de coco, precisa juntar todo mundo, porque senão os caras vão passar como um trator por cima de tudo, não vai sobrar nada. Eu acho que hoje é mais do que a aliança da floresta, eu acho que hoje é a aliança das populações tradicionais pelo desenvolvimento sustentável. E acho isso absolutamente necessário. Eu acho que todo mundo já percebeu. E aí fica mais fácil juntar as pessoas. Está tudo tranquilo, todo mundo se espalha, fica todo mundo na rede e tal. Agora está todo mundo sob pressão de novo. Então eu acho que é possível, sim. Não só possível, é necessário. Tem enormes dificuldades? Tem. Tem pobreza na floresta? Ainda tem. Mas não tem miséria. Hoje, você não tem políticas voltadas para as populações tradicionais? Não tem. É necessário outras políticas de apoio a essas populações para que elas possam continuar vivendo na floresta com melhoria da qualidade de vida, com saúde, com educação, como eles sempre reivindicaram? Sim. Agora, precisa ter políticas de apoio a produtos extrativistas, medicinais da floresta, precisa ter pesquisa para aproveitar o conhecimento tradicional e ver que tipo de aproveitamento se faz dos inúmeros produtos medicinais que você tem na floresta e que são relegados a segundo plano, não interessam a indústria farmacêutica, porque não interessa ao governo que as populações tradicionais tenham outras fontes de renda. A ideia é sufocar mesmo, para que elas mesmas peçam para sair. É isso que se tem hoje. O que os seringueiros lá atrás criaram um empate, a gente ainda tem floresta. Ainda. Primeiro tem que ver se tem futuro, né? Então, eu acho que, tipo assim, só tem futuro se a gente realmente se reorganizar enquanto povo, enquanto nação, sabe? Para se contrapor ao projeto fascista que está aí, ao projeto devastador que está aí. Então, tipo assim, só tem futuro se a gente conseguir juntar todos os trabalhadores, as trabalhadoras, todos os pobres do país, juntar para fazer um grande movimento. E eu acho que nesse momento, exatamente no trabalho de desmobilização, de deixar tudo quieto e tal, hoje você não tem lideranças que consigam puxar, liderar grandes movimentos, e nós vamos levar um tempo para construir isso. Só acho que a gente não pode ficar parado por causa disso. Acho que a gente tem que ir construindo. Se lá atrás os seringueiros não tivessem criado um empate, não tinha mais Amazônia, floresta aqui não. No Acre. Como Rondônia está devastada. Lá não teve empate. Enfim, eu acho que é um caos. Fora o fato que isso, na verdade, é como rasgar a pele para entrar em infecção. E aí querem diminuir um pedaço da reserva Chico Mendes, vão começar a cortar pedaço. Ah, tira só um dedo, não faz falta. Ah, tira mais 2, não faz falta. Ainda fica o resto. É isso que eles querem criar. Eles querem criar um mecanismo de picotão.
E é isso que eu acho que não pode deixar. Você tinha um agronegócio apertando por um lado e o governo cedendo um bocado, você tinha ministros do governo, dos governos do Lula, por exemplo, ligados ao agronegócio, certo? O governo Dilma é a mesma coisa, então você teve. E aí, ao mesmo tempo, você. Não, mas bota fulano de tal num cargo, bota fulano de tal num cargo, aí você tem toda a força política do Congresso contra, tal, não sei o quê, quer dizer, a pessoa fica num cargo que não faz nada, não consegue. Faltou uma política agressiva de demarcação de novos territórios, houve alguma coisa, mas faltou ir com mais profundidade, faltou aprofundar a questão da reforma agrária, certo? Eu acho que isso é fundamental, inclusive para envolver, para colocar os sem terra numa posição realmente de produção para enfrentar o agronegócio, certo? Eu acho que a agricultura familiar precisava ter sido mais valorizada do que foi, porque aí você tira a pressão da Amazônia, se você faz a reforma agrária nos estados do Centro-Sul, se você divide essas grandes fazendas e tal, você tira essa pressão, e eu acho que faltou também uma política mais firme no sentido de dizer assim, o meio ambiente é importante. Então, em nome do desenvolvimento ou do desenvolvimentismo, se abriu mão de alguns princípios. Então, eu acho que aí houve erros sim, certo? E houve erros exatamente nas escolhas dessas políticas de implantação de grandes obras atingindo populações tradicionais, indígenas, certo? As grandes hidrelétricas, certo? Vide Belo Monte, certo? Então, quer dizer, essas escolhas, mas precisa geração de energia, então vamos para a energia solar. Por que não se procurou por alternativa? Certo? Aí você vai para o que atinge mais, que agride mais, certo? Então eu acho que houve sim escolhas erradas por causa de alianças erradas. Se você se alia com o agronegócio, como é que você vai favorecer o meio ambiente? Então houve escolhas erradas, houve alianças erradas, houve aliados errados. E houve a retirada de muita liderança tal para preencher alguns carguinhos, porque na verdade essas lideranças acabaram preenchendo cargos que não tinham poder de decisão nenhum e não podiam fazer muita coisa. E aí nem faziam nas suas áreas de origem, nas suas bases, desmobilizavam as bases e nem faziam no governo, porque não tinha o que fazer, não tinha como, não tinha orçamento, não tinha pessoal, você não tinha uma política voltada efetivamente a um desenvolvimento sustentável. Claro que não, voltar não é o caso, mas tipo assim, nós temos que retomar a organização de massas. E eu acho que isso precisa ser feito. Pode até levar mais tempo, mas alguém tem que começar, sabe? Eu acho que nós temos que romper algumas barreiras, algumas coisas, até a própria organização, as organizações partidárias tal, tem que sair do esquema do status quo, de legitimação do status quo. De uma esquerda que faz de conta que é esquerda, com discurso de esquerda, com uma prática de direita. Em que coronéis dominam as estruturas partidárias, definem quem serão os candidatos, tenham ou não representatividade, definem para quem é que vão ter suas campanhas financiadas com fundo partidário. E aí elege o status quo. Inclusive o status quo dos partidos, as elites dirigentes. E aí quando é que o povo vai estar realmente representado? Só quando o povo tiver com mais poder falando, não vai ser desse jeito. Mas para isso precisa primeiro ter
toda uma organização de base que vai, inclusive, desestruturar e destruir os próprios partidos que estão aí construídos dentro do status quo. Com essas direções que quem é presidente hoje é vice-presidente na próxima eleição, depois é o tesoureiro, depois é o secretário, depois é o secretário-geral, e ficam ali, sempre os mesmos grupos que comandam as estruturas partidárias. Isso de esquerda, de direita, são a mesma prática. Tanto que eu, sinceramente, acho que hoje não tem nenhum partido de esquerda. Eu só acredito que isso seria possível se houvesse uma grande mobilização de massa, se a gente fizesse uma grande conscientização de massa, se a gente realmente tomasse o poder pela mão do povo, certo? A partir de um processo de conscientização, de discussão, de construção de um modelo antes. O resto faz de conta. 88 foi um ano que eu não tive projeto, então as pessoas faziam vaquinha aqui, juntavam grana para mandar para eu botar gasolina na moto e tal. Eu só passava bem quando eu estava andando pelo Seringal, porque o pessoal, todo mundo já me conhecia, e eu passava bem mesmo. Na cidade, às vezes, eu tinha que comer uma vez a cada 2 dias e tal. E o Chico sabia disso, claro. E aí, vamos jantar, filho. Só que, assim, era repartir o que já era pouco, porque ele também não tinha. Era ele, a mulher, o filho, e estavam os 2 policiais ainda ali. Falei, Chico, obrigado. Falei, não, vamos jantar comigo e tal. Aí eu falei, cara, eu tô preocupado com aquilo que eu te falei ontem. Falei, não vi ninguém. Eu falei, cara, eu vou dar um baculejo na cidade aí, que eu tô preocupado. Aí, então, vamos fazer o seguinte, você vai e, enquanto isso, eu vou tomar um banho. Mas você volta pra gente jantar, hein, cara, que eu vou ficar esperando pra gente jantar. Porque logo que ele viajou, eu comecei a procurar os pistoleiros, que todo dia, quando eu abria a janela de onde eu morava, lá na praça em frente, tinha 2 pistoleiros. Se não tinha, chegavam logo depois. Aí eu descia para o sindicato, 200 metros abaixo, tinha 2 pistoleiros em frente ao sindicato, todo dia. De repente eles tinham sumido. Eu peguei, saí, funcionei minha moto e saí. Passei por todos os lugares que os caras frequentavam. Eu voltei que eu vinha chegando, aí eu saí gritando, vamos atirar no Chico. Aí eu olhei assim, eu olhei para trás, 50 metros ficava a delegacia de polícia. Os policiais na calçada. Aí eu falei, seus filhos da puta não vão fazer nada. Já estavam colocando o Chico no caminhãozinho. Eu perguntei como é que ele tá? E o companheiro falou assim, Pedro Rocha. Ah, tá morto. Morto? Morto? Não. Ele não estava morto. Ele não está morto. Porque se ele estivesse morto, 31 anos depois, a gente não ia estar aqui falando dele, do legado dele, da aliança dos povos da floresta, das lutas desses povos, que infelizmente hoje, de novo, estão sob grave ameaça. E eu acho que, em respeito ao legado do Chico, em respeito à memória do Chico, em respeito a essa história de luta, esses povos merecem respeito. É necessário ter políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável das populações tradicionais, todas elas, índios, quilombolas, ribeirinhos, seringueiros, castanheiros, quebradoras de babaçu, pescadores, coletores de caranguejo, populações tradicionais que fazem o uso do meio ambiente sem destruir. É preciso respeitar esse legado.